O assédio moral no trabalho é tão antigo quanto o próprio trabalho e já existia desde a antiguidade. Esse problema pode se instalar em qualquer ambiente e afetar profissionais de todos os níveis hierárquicos. Sonilde Lazarim, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Como se caracteriza o assédio moral? Bem, o assédio moral, ele também é conhecido como terror psicológico ou perseguição psicológica. Ele é, na verdade, uma violência moral. Então, ele é praticado e não é um único ato. São vários atos, são várias atitudes que são praticadas com a finalidade de desestabilizar emocionalmente a vítima, né? Então, são atos que vão expor essa pessoa, às vezes pode ser mais de uma, mas, enfim, expõe a vítima a situações humilhantes. O objetivo, normalmente, é fazer com que ela peça demissão ou que ela se afaste. Como eu disse, é uma prática constante, ela não se exaure num único ato, ela pode muitas vezes levar à doença, essa pessoa acaba adoecendo. Então, tem várias formas, não existe assim uma lista de atos que são caracterizados como assédio, mas é a conjugação de uma série de atos que fazem com que fragilize, com que essa pessoa se desestabilize emocionalmente. Muitas vezes pode ocorrer o assédio até pela retirada do trabalho. Então, se retira daquela pessoa todas as funções, se contrata outra pessoa, coloca e essa pessoa fica como um parasita dentro da empresa. Então, às vezes, a pessoa tem vários anos dentro de uma empresa, ela não quer pedir demissão, então ela fica sofrendo vários atos que são hostis, esse clima hostil dentro da empresa que leva muitas vezes à própria doença. Pois é, quais são as consequências? A doença é uma delas, tu acabaste de falar. Sim, importante referir quanto à caracterização que a gente sempre pensa no assédio praticado do superior em relação ao subordinado, não é? Mas, e até numa época de crise, a gente tem visto muito, é muito comum nos processos judiciais, essa questão do assédio, e ele pode existir tanto em relação ao superior e ao subordinado, ser a prática, como também pode existir entre colegas de mesma hierarquia, e também é possível a existência, para caracterização, pode ser caracterizado o assédio pela prática dos subordinados em relação a uma chefia. Eu digo que isso é comum, especialmente agora, nessa fase de grandes mudanças econômicas, na atual conjuntura econômica. Então, tem muitos processos de fusão, de incorporação de empresas e, lógico, vão vir novas chefias, novos gestores, novas maneiras até de manter uma concorrência dentro dessa conjuntura econômica. E ocorre muitas discussões em relação a isso, então é preciso esclarecer que muitas vezes fornecer metas, cobrar metas ou ser um gestor mais disciplinado, mais exigente, não caracteriza por si o assédio. Agora, estipular, por exemplo, metas inatingíveis, né? E depois cobrar essas metas que são inatingíveis, expondo a pessoa muitas vezes diante de todos os demais colegas ou através de e-mails ou de quadros, enfim, isso poderia caracterizar. As principais doenças, elas podem ocorrer doenças físicas ou doenças emocionais. Então, é muito comum dor de cabeça, aumento de pressão arterial, é comum ocorrer distúrbios digestivos, tem pessoas que têm vômitos após reuniões ou mesmo antes de entrar nas reuniões onde sabem que vai ocorrer esses atos hostis. Também é muito comum a pessoa desenvolver ou ter agravado doenças como depressão, síndrome do pânico, ter palpitações e tentativas de suicídio também ocorrem, porque o assédio ele trata diretamente com a desestabilidade emocional e ele diz diretamente com a dignidade da pessoa, porque é o trabalho dela, é o sustento dessa pessoa que fica em jogo. Então, quando ela se vê ameaçada, é comum também associado a essas doenças emocionais, como depressão, a utilização de drogas, como álcool ou até drogas farmacológicas, que é na tentativa de amenizar o sofrimento e acaba depois, muitas vezes, tendo consequências bastante graves. Bom, e o que pode ser feito, né? Tanto no caso do trabalhador, quanto tu falaste no caso do chefe, que também pode sofrer assédio moral. O que pode ser feito? O assédio moral, ele é considerado uma falta grave.
E assim como tem na legislação trabalhista estipulado o que é falta grave para o empregado e se ele comete faltas graves, ele pode ser dispensado por justa causa, o assédio moral também é uma falta grave, só que do empregador, através do seu representante, o assediador, quem responde à empresa. Então, o que do ponto de vista do empregado, o que ele pode fazer? Ele pode pedir uma chamada rescisão indireta, que é, na verdade, uma justa causa invertida. É uma justa causa que ele dá no empregador. Como ele não tem mecanismos, ele entra na Justiça do Trabalho e pede para a Justiça do Trabalho, ele para de trabalhar e pede a declaração da rescisão indireta, porque ele não consegue mais trabalhar e o trabalho é inviabilizado em função do próprio empregador. Com essa medida, ele tem garantidos todos os direitos como se fosse uma dispensa imotivada, inclusive o aviso prévio indenizado. E mais, se ele tiver sido afastado por doença relacionada com o assédio, aí se caracteriza como doença ocupacional. Nesse caso, além de ter todas as verbas de uma dispensa imotivada, ele vai receber ainda, ele pode pedir um dano moral e ele pode também ganhar aqueles 12 meses de estabilidade, porque quando dá doença ocupacional teria garantia de 12 meses. Em relação ao assediador ou aos assediadores, eles podem ser punidos com dispensa por justa causa. Claro, primeiro podem ser advertidos, podem ser suspensos, mas se continuar a prática tanto daqueles que assediam o superior quanto do superior que assedia ou colegas poderão ser dispensados. Ok, Sonilde Lazarim, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada.